Boa tarde. Vamos agora passar à terceira aula prática da unidade curricular de Introdução aos Sistemas de Informação Geográfica. Antes de começarmos e dando continuidade às aulas práticas anteriores, onde tivermos a ver como é que se lia a folha da Carta Militar, vamos agora aproveitar a imagem de rosto desta unidade curricular para referir que, em ambiente de informação geográfica, temos que usar várias fontes de informação que nos fornecem informação em vários formatos e a várias escalas ou a várias resoluções. Esta imagem mostra um extrato da folha 115 da Carta Militar, série M888, à escala 1/25.000, e um extrato de um ortofotomapa com 50 cm de resolução de pixel. As imagens são de datas distintas, estão com resoluções distintas, mas dizem respeito à mesma porção de território. Portanto, temos aqui o campus académico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que também está aqui representado. Vamos procurar objetos facilmente associáveis ou reconhecíveis nas duas imagens. O mais fácil de ver é esta estrutura de campos de futebol, em que só vemos aqui o da esquerda, e portanto podemos dizer que esta posição do campo de futebol é esta posição no mapa. E agora, passando para a estrada, podemos ver esta parte da rede viária que também está aqui representada. Se agora olharmos com atenção para esta estrutura de edifícios, podemos ver que também está aqui representada. Portanto, este conjunto de edifícios refere-se a este e é concretamente o edifício de Geociências da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com a reitoria e com a aula magna. Podemos ver, por exemplo, este edifício em M, que é o complexo das ciências agrárias. Podemos ver outra estrutura aqui, ou seja, a nave desportiva e o complexo pedagógico. Portanto, conseguimos agora com facilidade identificar o mesmo objeto em dois locais distintos. Podemos ver que, por exemplo, nesta zona, à data de produção desta folha, ainda não estava implantado o edifício das ciências florestais, que é onde temos as aulas presenciais. Passando agora a um exemplo concreto de aplicação, para fazer a apresentação não só da aplicação informática ArcGIS, e utilizamos o ArcGIS por ser um software comercial amplamente utilizado não só em Portugal como em todo o mundo, e para mostrar como é que se cria o SIG, como é que se começa a criar e a desenvolver um SIG. Portanto, vamos usar uma aplicação concreta ao alcance de todos. Suponhamos que um proprietário agrícola queria criar um sistema de informação geográfica para a sua propriedade, de modo a que pudesse depois concorrer a um apoio comunitário, submeter uma candidatura. Aparecia no gabinete e dizia: esta é a minha propriedade, e trazia um mapa em papel, e eu quero criar um SIG. Por onde é que vamos começar? Vamos começar precisamente por perguntar ao proprietário características da propriedade, perguntar qual é o objetivo do trabalho, informações sobre o território, para podermos dar início ao SIG. E a primeira pergunta que fazemos é, ao consultar o proprietário, é: aonde é que fica a sua propriedade? Em Folhadela, Vila Real. Folhadela, Vila Real. Vamos passar agora a uma ferramenta poderosíssima ao alcance de todos, de livre acesso e de livre utilização, que é o Google Earth, onde podemos ver fotografias aéreas e imagens de satélite atuais e de elevada resolução. Chamamos o Google Earth e, antes de começarmos a trabalhar, é conveniente que passemos do sistema de representação latitude-longitude, que é assim que o Google Earth há por defeito, e vamos às ferramentas, opções, e dizemos que queremos trabalhar em coordenadas UTM e em metros. Desta forma, o sistema passou a estar georreferenciado a um sistema projetado WGS84 UTM. E agora chamamos por Folhadela, Vila Real, e o programa mostra-nos a zona de Folhadela. Se relembrarmos o desenho que o proprietário nos estava a mostrar, isto que está ao nosso alcance, estamos a falar com ele, podemos ver a conformação do terreno, a habitação, o parque, as parcelas de vinha. Olhando para a imagem, vemos que é nesta zona que se localiza a propriedade. Então vamos utilizar uma das ferramentas do Google Earth, que é criar um apontador ou um marcador, e dizemos que é a Quinta de Nossa Senhora de Lourdes. A este apontador adicionamos novos apontadores referentes às várias parcelas e depois dizemos que queremos guardar, botão direito sobre o nome, e guardar local como,
procuramos a diretoria de trabalho e agora retomemos a aula prática, a aula teórica anterior, a aula 4, e temos o disco rígido, a designação do curso e do ano em que esse curso está a decorrer, a designação da aula e criamos uma pasta específica para guardar ficheiros do tipo KML. E dentro da pasta KML gravamos um ficheiro com o nome da propriedade. Neste momento não há hipótese de enganar. Este ficheiro veio do Google Earth. Porquê? Porque é um KML e diz respeito à Quinta de Nossa Senhora de Lourdes. Uma vez gravado o ficheiro vindo do KML, vindo do Google Earth, portanto gravado em KML, vamos passar ao ArcMap. Quando abrimos o ArcMap, aparece-nos a página da apresentação. Temos o menu de texto e os vários menus de símbolos. Esta zona chama-se a TOC, ou seja, Table of Contents, que é o local que nos permite carregar informação, portanto podemos adicionar, usando este sinal, podemos adicionar informação ao nosso projeto. A informação aparece toda elencada por aqui abaixo. Esta zona chama-se a View e é o local onde o utilizador vê a informação que está disponível na TOC. No entanto, esta zona, ou esta parte do ArcGIS, o ArcMap, permite-nos carregar informação e manipular a informação. Mas se nós quisermos gerir a informação de base ou criar informação de base, temos que abrir uma nova aplicação, ou seja, abrir o ArcCatalog. E quando abrimos o ArcCatalog, aparece-nos outra vez a TOC e mostra-nos quais são as diretorias e as subdiretorias às quais podemos aceder. Se formos à localização e procurarmos a aula ou a pasta relativa a esta aula, ele mostra-nos que está no mestrado SIG 1314, Introdução aos SIG, aula prática 2013 e ficheiros KML. Voltando ao ArcMap. Por defeito, quando abrimos um projeto novo, ele não tem nenhum sistema de coordenadas atribuído, por isso é que ele diz Unknown Units, e a primeira coisa que temos que fazer é View, Propriedades do Sistema e aceder às propriedades do sistema. Para quê? Para atribuirmos um sistema de coordenadas ao nosso projeto. Portanto, sempre que se cria um projeto em ambiente SIG, a primeira tarefa a fazer é atribuir um sistema de coordenadas que suporte a criação e o desenvolvimento do SIG. Portanto, uma vez na janela do sistema de coordenadas, vamos selecionar projetadas, dentro das projetadas UTM, dentro das UTM o WGS84, Hemisfério Norte e, no caso concreto de Portugal Continental, WGS84, 1984, Complex UTM Zone 29N, ou seja, Zona 29, que é onde se situa Portugal Continental. A partir deste momento, o sistema passa a estar georreferenciado e a ter unidades de trabalho. Próxima operação, nome do projeto. Por defeito, o projeto também não tem nome, e por isso é que ele diz Untitled. Temos que então aceder, File, Gravar como, procurar a pasta relativa ao projeto, e neste caso é a terceira aula prática, e na raiz da pasta gravar o nome do projeto, Quinta Nossa Senhora de Lourdes. Podemos continuar a utilizar este nome porque a extensão que está aqui dentro é KML, a extensão que vai ficar afeta a este nome é MXD, portanto não há aqui conflito de nomes. A partir deste momento está criado o projeto Quinta de Nossa Senhora de Lourdes, está devidamente georreferenciado e ainda não tem informação nenhuma. Uma vez que o ficheiro que vai servir de base à criação e desenvolvimento deste projeto é um ficheiro no formato KML vindo do Google Earth, temos que aceder a uma terceira aplicação, ou seja, ao ArcToolbox. E quando acedemos ao ArcToolbox, uma das ferramentas é conversão de ficheiros e, concretamente, a partir de KML. Portanto, vamos converter um KML num layer passível de ser lido e trabalhado pelo ArcGIS. E o sistema pergunta onde é que está o seu KML. Abrimos a diretoria de trabalho, veem a importância de termos a informação devidamente guardada em pastas e subpastas. A seguir pergunta-nos aonde é que quer gravar o seu projeto. Por defeito, ele sugere os temporários do ArcGIS. Se o utilizador não estiver atento e fizer OK,
o ficheiro vai ser convertido e gravado nesta pasta que não é de todo aquilo que pretendemos. Assim, abrimos a pasta de gravação, vamos à pasta dedicada a esta aula e criamos uma pasta nova designada por Shapefile. Portanto, criar pasta nova, pasta essa designada por Shapefile, e dizemos que o novo ambiente de trabalho é a pasta Shapefile. Reparem que o sistema está a perguntar aonde é que vai gravar, não está propriamente a perguntar qual é o nome do objeto de saída. Esse sugere que seja o mesmo que o nome de entrada. Entrou o Quinta Nossa Senhora de Lourdes em formato KML, ele vai transformá-lo em Shapefile e gravá-lo na pasta Shapefile e vai dar o nome Quinta Nossa Senhora de Lourdes, cuja extensão vai ser SHP. No entanto, antes de fazermos OK, e é muito importante que se lembrem sempre disto no futuro, vamos ao ambiente de trabalho novamente e vamos dizer que o sistema de coordenadas de saída é igual ao do display, ou seja, é igual ou deverá ser igual ao do ambiente de trabalho. A partir deste momento, o programa começa a converter o KML em SHP e vai criar uma shapefile nova, georreferenciada ao sistema de coordenadas do projeto e em formato SHP, shapefile. Este ficheiro veio do Google Earth e tinha as propriedades embebidas e, portanto, nós vamos recuperar essa simbologia e vamos agora mandar colocar as etiquetas que escrevemos quando tomamos nota de todos estes pontos. Ou seja, vamos colocar um identificador para cada um dos pontos. Foi isso que fizemos quando estivemos a carregar os apontadores no Google Earth. E agora vamos abrir a tabela de atributos, que foi aquela que nós escrevemos quando preenchemos o projeto juntamente com o utilizador ou com o proprietário. E o que é que temos? O identificador do apontador, o tipo de uso do solo, no caso de ser vinha a casta que está instalada e o tipo de ocupação. Portanto, chamo agora a atenção para a diferença entre uso do solo, ou seja, a natureza da fruição, e ocupação do solo, ou seja, a natureza ou o objeto que está propriamente instalado. Vemos que temos uso humano e agrícola, e dentro do humano temos habitação e captação de água ou estrada de acesso. Dentro do uso agrícola temos geral, portanto indefinido, vinha e pomar. Portanto, temos neste momento um ficheiro, um apontador devidamente georreferenciado, identifica as parcelas que nós queremos marcar e tem uma base de dados com a informação que caracteriza cada um destes pontos. Temos agora que criar um conjunto de shapefiles que nos permita vetorizar essa informação. Uma vez que, ao analisar os dados com o proprietário, podemos verificar que temos infraestruturas, habitação, parcelas de vinha, portanto, tudo isto são polígonos, mas depois temos captação de água, isto será um ponto, e estrada de acesso, uma linha. Isto significa que, para podermos desenvolver este projeto, temos que criar 3 shapefiles diferentes. Uma de polígonos, para vetorizar toda a informação que na natureza se apresenta como um polígono, uma parcela. Um ficheiro de pontos, para marcar objetos pontuais, que neste caso o furo d'água, e uma shapefile de linhas para marcar a rede viária. Como é que fazemos? Vamos ao Arc Catalog novamente, à nossa pasta das shapefiles, botão direito, novo, shapefile, nova shapefile, e o programa pergunta que nome lhe quer dar. Vamos designá-lo por Nossa Senhora de Lourdes, ponto, tipo, point, e reparem que o programa diz, atenção que eu não conheço o sistema de coordenadas. Não há problema. Editamos, coordenadas, sistemas de coordenadas projetadas, UTM, WGS84, Hemisfério Norte e Zona 29. Portanto, criamos um ficheiro de pontos devidamente georreferenciado. Contudo, antes de passarmos à tarefa seguinte, vamos abrir as propriedades deste ficheiro, botão direito, propriedades, e vamos ao
menu dos campos, ou seja, das variáveis, e vamos já atribuir um novo campo a este objeto ou esta shapefile. Uma vez que é uma shapefile de pontos, aquilo que nós vamos criar é um campo chamado ou designado por designacal. Reparem que não estou a utilizar nem acentos nem cedilhas e estou a utilizar tudo em letras maiúsculas, que vai ser do tipo texto. Para quê? Para que eu possa preencher no campo identificador o número do identificador e na designacal, portanto designação, escrever um comentário que descreva esse apontador. Próxima tarefa, botão direito, New Shapefile, abre-se outra vez o menu e agora vou dizer que quero Nossa Senhora de Lourdes, linha, do tipo Polyline, editar o sistema de coordenadas, voltar-lhe a dizer que são coordenadas pré-definidas, projetadas, UTM, WGS84, Hemisfério Norte, Zona 29. E agora abrimos as propriedades do ficheiro ponto e vamos acrescentar os campos necessários. Desculpem, o ficheiro linha e vamos acrescentar os campos necessários. Designação, outra vez, para termos um comentário. Reparem, maiúsculas, sem acentos, sem cedilhas, do tipo texto. E agora, uma vez que se trata de uma linha, um dos atributos que é necessário preencher será o comprimento dessa linha. Uma vez que vamos operar dentro deste campo com números que têm uma parte inteira e uma parte fracionária, este campo vai ser do tipo double e vamos lhe dizer que é 10, 2. Ou seja, admite 10 caracteres, sendo que 2 estarão à direita da vírgula. Ficou criado o ficheiro de linhas. Última tarefa, botão direito, New Shapefile, e vamos criar uma shapefile para vetorizar polígonos. Mas antes de passarmos à vetorização dos polígonos, vamos perguntar quais são os campos que estão criados no ficheiro de pontos que veio do Google Earth. E ele diz-nos que aqueles apontadores têm na base de dados 3 campos: o uso de solos, a casta e o ocupa solo, conforme vimos anteriormente. Isto quer dizer que a nossa shapefile de polígonos também terá que ter estes campos, uma vez que eles é que vão ilustrar os vetores que nós vamos criar. Portanto, criamos New Shapefile, tipo polígono, polígono, editamos o sistema de coordenadas, novamente coordenadas projetadas e WGS84, UTM, Zona 29. Abrimos agora as propriedades do ficheiro polígono, botão direito, Properties, e acedemos a campos, escrevemos os 3 campos do apontador, uso, casta, ocupa, e uma vez que se trata de um polígono, teremos que calcular a área em metros quadrados e o perímetro em metro. Reparem que não há acentos, não há cedilhas e os argumentos estão separados pelo underscore. Sempre que alguém quiser separar argumentos no nome, vai utilizar o underscore, ou seja, o sublinhado em português, e estes 3 campos são do tipo texto, estes 2, uma vez que vão ser cálculos, serão do tipo double 10.2. À medida que vamos criando estes ficheiros no Arc Catalog, eles vão aparecendo na TOC. Neste momento temos os ficheiros que vieram do Google Earth, o ficheiro de pontos, o ficheiro de linhas e o ficheiro de polígonos que nós criamos. No entanto, para podermos começar a trabalhar, vamos aceder às propriedades do ficheiro e, antes disso, desculpem, reparem que se nós não tivéssemos estes ficheiros aqui metidos, teríamos que os adicionar. Iríamos ao adicionar dados, procurar a nossa pasta de trabalho, selecionar a informação toda, adicionar e ela apareceria aqui. Portanto, isto no caso dela não aparecer diretamente. A próxima tarefa vai ser colocar a informação na sua máxima visualização, ou seja, ver todos os objetos. Vamos ao apontador, que é o único que está preenchido, botão direito, Zoom to Layer e vemos toda a informação que está disponível. Próxima tarefa, colocar um ortofotomapa como pano de fundo, à semelhança do que aconteceu com o Google Earth, para começarmos a vetorizar. Adicionar,
adicionar mapas de base, vamos ao servidor do ArcGIS, ao servidor da Esri, e vamos dizer que queremos adicionar uma camada referente a imagens. E o programa abre um ortofotomapa relativo à Quinta de Nossa Senhora de Lourdes. Porquê? Porque está a utilizar a posição dos apontadores como janela de visualização. Uma vez que os apontadores não contrastam com o fundo, vamos às propriedades, botão direito, propriedades, vamos às etiquetas, aos labels, mudamos a cor da etiqueta para amarelo, vamos à simbologia, mudamos a cor do símbolo também para amarelo e, neste momento, estamos prontos a poder começar o nosso trabalho de vetorização. Uma vez que estamos a começar a apresentação da matéria em ambiente SIG, já com o ArcGIS, vamos terminar a aula aqui para que possam repetir estes passos todos e ficar em condições de começar a vetorizar, para que depois dediquemos mais atenção só às tarefas de vetorização e preenchimento da base de dados. Muito obrigado pela atenção.